Quando a gente vê uma cena muito bizarra no filme de terror, depois do susto, a primeira coisa que a gente pensa é, pô, que bom que isso não é de verdade. Só que nem sempre é assim. Muitas cenas de clássicos do terror acabaram sendo bem reais. Se não foi legal de assistir, pode acreditar que foi pior ainda pra quem fez a cena. Hoje eu vou te mostrar algumas dessas. Prepara, o vídeo hoje tá porrada. E next antes, Peter aqui. Se engana quem pensa que essas cenas mais realistas só acontecem naqueles filmes desconhecidos, né, que tem orçamento bem baixo. Muitas vezes em filmes grandes, de verdade, os diretores acabam optando por fazer a cena de um jeito específico que acaba colocando os atores em perigo real. Ou simplesmente, tipo, num desconforto absurdo. Na boa, se eu fosse ator, eu ia pensar 2 vezes antes de assinar contrato pra fazer um filme de terror. Essa galera aqui deve ter se arrependido. Vamos lá. Canibais. Canibais é um filme de 2013 do diretor Eli Roth. O mesmo de O Albergue, ok? É um cara que curte fazer uns filmes bem pesados. E esse é mais um desses filmes. A história é super clássica, né? Com as pessoas perdidas no meio da floresta amazônica e sendo caçadas por uma tribo de índios canibais. Aquela coisa que ninguém quer enfrentar de jeito nenhum. É claro que o problema aqui não tem nada a ver com canibais de verdade, a gente sabe disso. Mas com o lugar onde o filme foi feito. Eles filmaram na parte da Amazônia que fica no Peru, que também é bastante selvagem. E a protagonista do filme, uma atriz chamada Lorenza Izzo, quase se afogou no rio. E a produção demorou pra isso ocorrer porque não perceberam que era sério o negócio. Parecia que ela tava só atuando, entende? A própria atriz conseguiu salvar segurando uma pedra. E essa cena entrou no filme, mesmo sendo bem tensa de verdade. Pra piorar, quase todo mundo da produção ficou doente com picada de mosquito. Teve um problema, inclusive, com cobra venenosa. O negócio foi um inferno no geral. Na Companhia do Medo. Na Companhia do Medo não é exatamente um terror, não é tão gore. Tá mais pra um terror psicológico. Mas também teve uma cena que acabou sendo real demais. Na história, a personagem da Halle Berry é uma médica psiquiatra que acaba sendo internada no mesmo lugar onde ela trabalha. Quem fica responsável pelo tratamento dela é um ex-colega interpretado pelo Robert Downey Jr. E os dois têm cenas muito tensas de agressão física mesmo, real. A coisa era tão tensa, mas tão tensa, que num determinado momento, né, o nosso Tony Stark, que ainda não era Tony Stark nessa época, acaba segurando o braço da Halle Berry com um pouco mais de força do que o necessário, ok? E ela acaba quebrando o braço nesse momento. Então você vê o filme, tem uma cena lá, que ela grita de dor, naquela cena é real, aquilo é real. O Robert Downey Jr. tá quebrando o braço da Halle Berry. E até onde se sabe, ela nunca conseguiu perdoar ele por isso. O Farol. O Farol é um dos filmes mais recentes do Robert Pattinson, o último Batman agora, ok? E a real é que o cara entregou uma atuação digna de prêmio. Mesmo que o Willem Dafoe, que estrelou o filme agora com ele, não concorde tanto com isso. O negócio é que o diretor desse filme, Robert Eggers, é um daqueles caras que curtem fazer uma coisa mais autêntica. E o Pattinson acabou comprando a ideia dele. Na história, o Pattinson e o Willem Dafoe são 2 trabalhadores de um farol que ficam muito tempo isolados e acabam enlouquecendo. O filme é todo em preto e branco, tem um clima bem dark mesmo. E num certo ponto eles começam a beber muito, encher a cara pra valer. E é aí que o Robert Pattinson começou a brincadeira. Ele tava bêbado de verdade nessas cenas, completamente doido, mijou nas calças, vomitou, lambeu um montinho de lama, aprontou todas no set, a ponto do Willem Dafoe quase perder a paciência com ele também, de verdade, na real. O Willem Dafoe quase abandonou o set num dos dias lá de filmagem, porque o Pattinson quase vomitou em cima dele. Mais autêntico que isso não dá pra ficar, né? Pra azar do coitado do Willem Dafoe, teve que aguentar o Robert Pattinson caindo bêbado no set. A Morte do Demônio. A Morte do Demônio, ou Evil Dead, é um clássico incontestável dos filmes de terror. E dessa vez, especificamente, a gente tá falando do reboot, que rolou em 2013, ok? Toda a equipe e elenco passou por umas situações complicadas nesse filme, mas provavelmente quem sofreu mais foi a Jane Levi, que interpreta a Mia, né? Uma personagem que era possuída. Ela teve que gravar cenas no meio de noites frias pra caramba, enterrada viva e com um saco plástico na cabeça. Mas esse não foi o maior dos problemas, pode acreditar que não foi. Uma cena clássica desse filme é quando ela vomita sangue na cara de outra personagem. E se você acha que rolou um CGI, tipo uma computação gráfica marota pra ajudar ali, não, saiba que não. O diretor fez questão que tudo fosse feito na hora, pra ter um clima mais realista e até trash mesmo, sabe? Aquele clima mais trash. Então o que fizeram foi colocar um tubo na garganta da atriz com um mecanismo de pressão pra lançar aquele sangue todo de uma vez só. A quantidade de sangue era tanta que a pessoa que recebe a golfada, né, quase se afoga de verdade. E a própria Jane Levi quase vomita também, porque é muita pressão e líquido na garganta. Pensa no desconforto. E ainda dá pra piorar, olha isso, essa cena demorou 4 takes pra sair. Presta atenção. Então foram 4 vomitadas com muito sangue e muito enjoo pra gravar isso.
It, a Coisa 2. Falando em sangue, em It, a Coisa 2, a segunda parte da continuação pelo Andy Muschietti, a gente teve a cena com a maior quantidade de sangue na história do cinema. Sério, sem brincadeira. Essa cena teve a Jessica Chastain, que interpretava a Beverly Marsh, né, do livro clássico de Stephen King, que estava num banheiro que enchendo de sangue. Sim, tudo aquilo não é só água com CGI, é sangue cenográfico. Foram 5.000 galões para encher aquele cubículo em que ela estava. E não foi nada legal. A Jessica Chastain contou que ela ensaiou essa cena várias vezes com água. Só que depois, né, quando foi pra valer, o sangue cenográfico é mais grosso, mais grudento. E obviamente não dá pra ver nada, é tudo vermelho. Então quando você vê o desespero da personagem da Beverly Marsh se afogando em sangue, também é um desespero da Jessica Chastain, né, achando que ia se afogar de verdade naquela gosma vermelha toda. Deu certo, ninguém se feriu. Mas, porra, deve ter sido simplesmente horrível pra ela filmar essa cena. O Exorcista. Exorcista é um filme clássico, um filme antigo. E na boa, nesses filmes antigos assim, a gente tem várias situações meio bizarras nas filmagens, né? Porque não tinha tanta tecnologia como tem hoje, lógico. O exemplo disso é uma cena onde a Ellen Burstyn, que interpretava a mãe da menina possuída, a Regan, ela é empurrada por ela no quarto. É uma cena de empurrão bem forte, a gente vê ela caindo de dor e tava doendo mesmo. Isso porque o diretor, o William Friedkin, foi bem sacana com ela. Para fazer essa cena, a Ellen Burstyn era empurrada por um dublê, mas depois de vários takes que o diretor não curtiu, a atriz começou a reclamar que o cara tava empurrando forte demais, ela podia se machucar. O diretor foi lá, pediu desculpas, disse que ia pedir pro cara fazer com mais calma, chamou o dublê no canto do estúdio e mandou ele empurrar com toda a força. Exatamente, você ouviu. Essa é a versão final da cena que foi pro filme, com a atriz tomando um tranco bem forte e caindo morrendo de dor. Dizem que a cena é cortada bem no momento onde a Ellen Burstyn começa a xingar todo mundo no set, né? Muito brava com essa sacanagem, né, que fizeram com ela. E com toda razão, concordam? Poltergeist. Mas talvez, preste atenção, nada supera uma cena do clássico Poltergeist, um dos filmes de terror mais famosos e mais impressionantes de todos os tempos. E ele ainda fica mais impressionante quando você descobre a verdade sobre os esqueletos que aparecem no final. Quando descobrem que a casa onde a história se passa foi construída em cima de um antigo cemitério. E as almas dos mortos estão incomodadas com a presença dos vivos lá. Sabe os esqueletos que parecem boiando numa piscina que tá cheia de lama na casa, no meio de uma chuva forte? Então, e se eu te contasse que aqueles esqueletos são reais? Eu não tô brincando. Por algum motivo, sei lá por quê, fica até arrepiando. Coisa louca. Talvez porque fosse mais barato, mais fácil, a produção conseguiu esqueletos de verdade. Corpos, gente morta, pra fazer aquela cena. E é óbvio que a atriz que estava lá não sabia, né? Dá pra imaginar o susto que essa mulher tomou quando descobriu que tinha contracenado com um monte de esqueleto de verdade. Na verdade, Poltergeist é um filme complicado, tem várias histórias tensas das gravações, mas essa é sem dúvida uma das piores de todas. Imagina você tendo gravado essa cena e depois falam pra você que você gravou com esqueleto de verdade. O que você ia fazer? Já vai comentando aqui. Mas me fala, qual dessas cenas é a mais assustadora de todas pra você? Lembra de mais alguma que foi real até demais? Diz pra gente aqui, deixa um comentário se você gostou do vídeo ou não. E ó, não esquece, se inscreve no canal, vamos sempre conversar sobre cultura nerd no geral, mas você tem que estar inscrito com o sininho, porque sempre tem uma atualização bacana pra você. Todos os dias, impressionante, todos os dias tem algo incrível saindo nesse canal, mas com você aqui é muito melhor, por isso que é importante a inscrição com o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!